Bom dia, Thaís. Então, prazer estar falando contigo. Hoje a nossa convidada especial é em função de alguns alunos, Thaís, estarem procurando o Admirável Emprego Novo com essa perspectiva, assim, de entender a metodologia e querer morar, então, e buscar uma vaga fora do Brasil. Aí, o que a gente viu também, atendendo aí os alunos, é que muitos tinham interesse de morar em Portugal, especificamente. Então, a ideia, né, como apresentando aí para vocês, pessoal, a Thaísa, ela é criadora da plataforma Bora Morar Fora. Ela tem um foco específico de ajudar, né, no planejamento, na consciência desse processo de mudança para Portugal. Então, ela tem aí curso, tem toda uma ajuda para o pessoal que está buscando e que tem esse objetivo. E como é que ela chegou nesse caminho, né, Thaísa? Através de entrevistou já mais de 200 brasileiros que fizeram essa mudança. Então a gente considera aí a Thaís uma cientista, uma pesquisadora na área, e ela entendeu qual é o padrão para ter sucesso com essa mudança para Portugal. Thaís, muito bem-vinda, muito bacana a tua história. Queria também, né, que tu também te desse um oi aí para o pessoal, para a gente realmente começar a pegar algumas dicas contigo, aproveitar aí tudo que tu tem para compartilhar. Renata, olha, muito obrigada. Eu fico feliz de estar falando aqui, estar passando essa informação adiante. Queria te agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer também, dar parabéns pelo seu projeto também, que eu acho incrível. Então, para mim é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Que legal. Obrigada. Bom, vamos lá, né? Primeiro passo, que é onde a pessoa começa a ter ideia. Então, a gente vê alguns alunos ali, eu tenho um projeto de morar fora, de buscar um emprego para morar fora, enfim. E aí, a primeira questão, né, o primeiro passo é onde eles pensam, tá, mas por onde eu começo? O que seria aí a tua primeira instrução para quem está tendo essa ideia de morar em Portugal, né? Por onde ele começa, assim? Bom, estou só com o projeto, quero agora saber como dar o primeiro passo. Bom, gente, eu diria que assim, o primeiro passo, Renata, é a pessoa entender quais são as formas dela ir morar em Portugal. Tá. Porque existem diversas formas. Hoje, Portugal, ele está realmente de braços abertos para brasileiros, principalmente, para eles irem morar por lá, porque eles estão precisando de mão de obra qualificada. Então, eles querem que estrangeiros vão para lá, que vão trabalhar, ou simplesmente injetar dinheiro. Então, tem diversas formas. Tem através de emprego, tem através de estudo, tem através de rendas próprias, tem através de aposentadoria, enfim, tem através de diversas, tem muitas formas mesmo. Então é importante a pessoa entender que formas são essas, para poder ir direcionado na forma certa. E não ficar pensando, porque até mesmo antes de você buscar um emprego, você pode antes buscar o emprego e depois você fazer o processo de visto. Entendi. Ou talvez se você já tem cidadania, enfim, tem todo um processo que você tem que fazer também. Mas hoje, como o governo requer um tipo de visto, você indo para Portugal, já com uma autorização de residência ou com uma cidadania, com todos os passo a passos feitos, você chegando lá, você consegue muito mais fácil, tanto se recolocar no mercado, quanto ter uma adaptação muito melhor. Então, eu diria que o primeiro passo, o tiro certeiro, é você entender qual a melhor forma de você fazer essa mudança. Tá. Primeiro, escolhendo um caminho, aí começa a fazer o passo a passo nesse sentido, ver, né, vou ir primeiro para conseguir um visto para morar, ou já ir com algum trabalho certo. Existe a possibilidade de ir já com o emprego garantido por ter esse incentivo, e aí depois vai vendo a documentação, é isso? Isso. O primeiro passo é entender a sua forma, para você não ir com uma forma que senão você gasta tempo, você gasta dinheiro, e você poderia ir com uma forma muito mais simples para você. Essa definição faz toda a diferença, tá? Essa definição, ele é o primeiro passo. Como primeiro passo, é isso. Existem outros passos para você ter um sucesso na sua jornada, mas esse eu diria que é o primeiro passo. E Thaísa, dentro dessas pessoas que tu já conhece, né, que fizeram esse processo de mudança, o que chamou a atenção em Portugal e o que Portugal tem de diferente, assim, para a pessoa selecionar, né? Olha, entre tantos lugares eu gostaria de ir para Portugal. Então, o que tem de diferencial, assim, no país? Então, o que acontece, né? O que eu vejo hoje em dia é uma busca muito grande por segurança e qualidade de vida, que nós no Brasil, infelizmente, em grandes cidades a gente não tem. A maioria das pessoas que eu entrevistei, eu pude ver assim que está fazendo essa mudança pelos filhos, exatamente buscando isso. Portugal hoje, segundo o Spat Insider, é o país número 1 em qualidade de vida, e segundo o Global Peace Index, é o terceiro país mais seguro do mundo.
Ah, Então, quer dizer, a só isso gente, já diz tudo que muita a coisa. gente está buscando aqui, que é mais segurança, mais qualidade de vida. Você vê, em Portugal até, Rê, eu vejo que as pessoas, o que eu pude perceber nessas entrevistas, estando lá, porque eu vou Uhum. constantemente, é que as pessoas, elas eliminam o custo do Brasil. O que eu chamo como custo do Brasil, né? Em Portugal, você tem escolas públicas excelentes, você Ah, tem segurança, que é muito ai, que bom, e bacana. você tem a saúde pública, que dentre todas as entrevistas, todos os entrevistados, eles comparam com o serviço privado do Brasil. Então, quer dizer, você Olha só. elimina isso. Uhum. Então, quer dizer, você não precisa, até mesmo quando você busca um emprego, alguma coisa, não tem aquela necessidade de você fazer muito dinheiro para você morar dentro de um condomínio fechado, para você botar os seus filhos na melhor Ai, que escola, para bacana. você. Então, quer dizer, é isso que os brasileiros buscam hoje. Eles buscam segurança e qualidade de vida, não ficar correndo atrás do rabo, porque você sabe que o básico e muito bom você tem. Então, as pessoas falam assim, Thaísa, mas é um serviço de super qualidade em relação ao serviço público de saúde? Gente, tem muita qualidade. Não quer dizer que é o melhor do mundo, Tá. mas sim, Tem um muito. serviço público comparado ao do Brasil, ele é Uhum. comparado a um particular. Então, se a gente vê o que a gente tem hoje, a gente consegue Sim. ver aí essa discrepância, né? Sim, usando parâmetros de comparação Brasil, tá excepcional. Tá excepcional, e é isso que Que as pessoas bacana. buscam. Eu sempre Sim. falo, você tem que ter esse seu objetivo maior nessa mudança, né? Você tem que Uhum. entender o porquê que você está fazendo. E Sim. muitos dos brasileiros vão para isso. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou para Portugal e aí eu vou ficar longe da minha família, vou ficar com saudade, vou ficar. Uhum. Sim, existem essas coisas, mas que hoje a tecnologia, né? Amém, a tecnologia ela ajuda bastante, mas que você tem todos os benefícios de estar morando num país que você não precisa se preocupar. Você pode andar num parque à noite com seu filho. Eu tenho várias pessoas que falam assim, nossa, meu filho não estava querendo dormir, eu desci na pracinha, era 11 horas da noite, ele brincou um pouquinho e chegou em casa morto, coisa que Ai, olha não só. consegue num parque assim, aberto, né? Tá. Então, é basicamente isso que os brasileiros buscam. E pelas pesquisas que tu fez, essas mais de 200 pessoas que tu foi conhecendo, né, ao longo do tempo, tu percebe que a questão de segurança, ela tem um peso tão forte que ela supre, por exemplo, essa necessidade de estar mais próximo da família. Existe esse peso assim da segurança sobre as outras questões que tu acaba abrindo mão, né, para estar morando fora, mas o que mais pesa que tu percebeu é a questão de segurança mesmo. Sim, o que mais pesa é a questão de segurança. Eu acho que o que mais pesa é assim, dependendo, se for pai e mãe, Uhum. assim, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho. Tá, pensando nos Isso filhos. daí é o que acontece. E Uhum. aí, a qualidade que eles pensam vem muito baseada dentro da segurança, ou até Sim. mesmo, Renato, o que acontece é que, assim, se você pensa quando você vai envelhecer, né? A gente vai Uhum. se aposentar, a gente vai. As pessoas, Uhum. quando elas pensam em depender do sistema brasileiro, elas surtam. Uhum. Porque eu fico assim, meu Deus do O céu, que vai ser de o mim? que que vai ser de mim? Porque eu preciso sustentar um plano de saúde, porque a empresa Tá. não vai mais, não vou ter uma empresa para poder pagar. Eu preciso, se eu sou já empreendedor, eu vou precisar fazer aquele bom pé de meia, eu vou precisar fazer para poder conseguir pagar até o final da vida, e essa vida prolongada, né? As Uhum. pessoas ficam assim, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Então, eu sinto que tem essa mudança de mentalidade quando as pessoas pensam no futuro mesmo, tanto dos Tá. filhos quanto delas mesmas, porque lá vai Perfeito. ter uma estrutura melhor. Uhum. Uhum. Adorei. E a questão de documentação, né? Existe uma documentação básica necessária, assim, ó, sem isso não tem como ir. E o que seria essa documentação e lá também no desenrolar ou para emprego? O que que tu vê assim que realmente é uma prioridade da pessoa já agilizar e ver antes de ir? Então, como prioridade em relação à documentação, Tá, seria essa parte do visto tá, ou da cidadania. tá. Seria a prioridade que você tem que dar, entender se você tem uma cidadania, qual o passo a passo que você precisa fazer burocrático, e entender de que forma você vai. Esse Legal. daí é o passo número 1. Uhum. Mas você tem outros tipos de documentação que vão ser importantes até em questão de emprego. Por exemplo, em Portugal, algumas profissões, você precisa fazer a validação do seu diploma Perfeito, para poder perfeito. atuar por lá. Então, Uhum. dependendo da sua profissão, por exemplo, advogados, engenheiros, não precisam. Basta você se inscrever na ordem lá do seu Uhum. segmento que você Tá. pode Atuar. atuar em Portugal. E Uhum. sim, existe uma parte burocrática para isso, e muitas vezes, se você não reside por lá,
você precisa de uma pessoa, de um responsável para fazer, enfim, tem todo um passo a passo. Mas existem profissões como medicina, enfermagem e outras também que você precisa. E esse processo, ele tem algumas formas de ser feita, que pode ser junto à universidade, Uhum. que você precisa entender no passo a passo, no detalhe, para você fazer e ter essa possibilidade de atuar dentro do país com a sua profissão do Brasil. Uhum. Tá. Esse daí, casadinho assim, se a gente pensar em questão de emprego, seriam os mais importantes. Tá. A pessoa já consegue aí entrar e já ter uma certa tranquilidade, assim, entrei para depois encaminhar o restante que precisa, é isso? Isso. Tá, perfeito. E vamos lá, né? A gente está falando também aí de Portugal e eu sei, por exemplo, os alunos, eles perguntam sempre, né, a questão de emprego, como que é. Então eu queria que tu falasse aí da taxa de desemprego, se tu tem esse número aí para passar, que é a taxa de desemprego de Portugal em relação ao Brasil, né? E como que tu vê a abertura para brasileiros trabalharem lá, como tu falou que tem essa questão de incentivo, né? Mas o que tu vê assim até como uma facilidade ou o que um brasileiro precisa ter para conseguir essa recolocação em Portugal? Renata, excelente você ter falado em relação a isso, porque se a gente for comparar com o Brasil, a taxa de desemprego hoje de Portugal é 6,5%. Sim. Ou seja, quase metade, Sim, né? exatamente. Praticamente metade do que a Sim. taxa de desemprego do Brasil. Que já está em 11,5% mais ou menos por cento. Tá, perfeito. Já está em 11,5%, né? Então você vê assim, em comparação ao Brasil, Portugal hoje tem um nível de empregabilidade maior do que aqui. Uhum. Só que sim, hoje em Portugal você consegue um emprego. Se for qualquer emprego, você consegue. Tá. O negócio é você conseguir o que as pessoas buscam, é um emprego qualificado. Tá. Que aí eu confesso que tem que usar técnicas e práticas que eu, Thaísa, sei, porque eu já vi, já consumi dentro do Admirável Emprego Sim. Novo. Sim. Assim, eu realmente fiquei encantada com todas as coisas e eu vi como essas práticas funcionam lá em Portugal, porque hoje a maior plataforma de contratação é o LinkedIn, mas você precisa saber usar. Uhum. Isso, Perfeito. em comparação com o Brasil e com Portugal, é a mesma A coisa. mesma coisa. Então, a única coisa que diferencia, e que eu acho que é um ponto importante da gente comentar aqui, é que as pessoas podem estar se perguntando assim, Thaís, em questão, eu acho que eu vou para Portugal mesmo, porque Portugal fala português e eu não preciso falar outra língua, né? Ótimo, ótimo ponto. E aí? Tem muita gente que tem essa visão. Tá. Eu digo que, para qualquer emprego, sim, você é português, tá lá, é o basicão, é a língua nativa, a língua materna. Mas se você quer um emprego qualificado, você precisa ter o inglês. Tá. E eu falo isso, eu gosto de trazer essa informação, porque a gente consegue entender pelos cenários, né? O cenário hoje em Portugal, ele é o seguinte, 95% dos jovens que saem para estudar, para o mercado de trabalho, Tá. eles que saem das universidades, eles têm 95% de fluência em inglês. Eles apresentam graus de fluência em inglês. Então, Enquanto no Brasil é 5%, né? Nossa. Eu tenho até esse dado aqui, olha só. eu até trouxe aqui para falar isso para vocês, porque se você vir cenário brasileiro, 5% da população se comunica em inglês, ó, eu até falei, e 1% apresenta grau de fluência. Já o cenário em Portugal é 97%, até mais, 97% dos jovens entre 18 e 24 anos, ou seja, os jovens que estão no mercado de trabalho, eles apresentam esse grau de fluência. Então, E já isso tem esse diferencial. tem muito esse diferencial, e porque nas próprias escolas públicas você já tem o inglês e uma terceira língua. Então é o que eu falo, você está indo, aí você tem que pensar, né, de forma lógica, você está indo competir com eles em relação ao emprego. Então, assim, sim, é importante você ter o inglês. Dependendo da sua profissão, se você tiver o inglês, se você tiver uma profissão em alta, ou seja, profissionais que têm uma mão de obra qualificada para o país, que são aquelas profissões que estão em falta e que o país está precisando, que seria um caso aí, por exemplo, o caso de TI, né? Que o mundo precisa de TI. Que as portas estão mais abertas, né? Estão mais abertas. Você ser um técnico específico naquilo, talvez, se você não tiver o inglês, e eu digo talvez, porque aí vai depender da empresa, você ainda assim consiga. Mas se você tiver o inglês, eu posso falar assim que seu caso está praticamente certo. Você sabendo
utilizar essas práticas aí que vocês indicam, porque eu acho muito importante, né, a prática da própria empresa reconhecer, você Uhum. ter aquele, enfim, tudo aquilo que vocês já falam, né, aquele resumão trailer que eu acho Um bom maravilhoso. posicionamento, um bom currículo, saber Exato. configurar o LinkedIn, tanto para encontrar vagas quanto para ser encontrado. Perfeito. É isso, saber utilizar todo esse posicionamento e essas ferramentas, aí é batata. E mesmo quem não tem todo esse posicionamento, que eu geralmente falo para os meus alunos, se você utilizar as práticas certas, você Uhum, consegue. uhum. Então, assim, pode ser, às vezes, é um caminho de você tentar, de você conseguir, mas você pode conseguir sim ainda do Brasil. Que Como foi bacana. o caso do Bruno, que foi Sim, aluno de vocês, que soube usar essas práticas e que hoje está lá em Portugal, usufruindo de tudo de bom e de melhor, tudo do bom e do melhor que o país tem para oferecer, e conseguiu ainda do Brasil um emprego. Então, é sim, possível. sim, eu ia falar isso, né? Que é bacana, porque assim que a gente marcou essa conversa, na mesma semana, o Bruno Campos, aí, que é um aluno do Admirável Emprego Novo, mandou aí a mensagem que estava se recolocando, então, em Portugal, especificamente em Olha, Lisboa, e aí eu marquei o bate-papo, que fica disponível aí para os alunos verem, que é sobre essa mudança, como que ele conseguiu, usando as táticas do Admirável Emprego Novo, uma recolocação internacional. Então, esses pontos que tu trouxeste, Thaisa, foi pontos que ele também falou, né? A questão da validação do diploma, então ele é da área de biomedicina, ele acabou então fazendo já essa validação, que tem um prazo também, então fica de dica aí pro pessoal, precisa atentar para esse prazo. Então, se o ideal já ir fazendo, está procurando a vaga, que ele basicamente, né, a estratégia foi dentro do LinkedIn, então isso também é importante, porque ele usou as técnicas do curso, mas o que ele fez? Ele acabou colocando o conteúdo em inglês, o que fazia até ele ser chamado para vagas em outros lugares também, que ele estava aberto, enfim, né, oportunidades internacionais. E a questão de realmente buscar fazer, assim, toda uma programação, mas quando ele viu a vaga publicada, que viu que tinha um requisito de disponibilidade imediata, que a pessoa precisaria começar imediatamente, ele não tinha essa disponibilidade, mas mesmo assim ele tentou, porque ele tinha todo o restante que era necessário. Então ele disse, bom, não vou desmotivar, eu vou aplicar para essa vaga, vou mandar aqui meu currículo, minha carta de motivação e vou ver o que dá. E realmente deu super certo, porque o perfil dele era tão bom e estava tão bem posicionado ali o conteúdo no LinkedIn, o conteúdo no currículo, que eles entraram em contato, falaram que ele tinha sido aprovado e que então eles iam negociar essa entrada. Então o processo foi em dezembro de 2019 e ele começou em março de 2020, o que foi excepcional porque ele não perdeu a oportunidade mesmo não tendo um dos requisitos que a vaga pedia. Então isso é interessante também. Mas eu acho que também desmistifica essa coisa assim, se eu vou para Portugal não preciso ter o inglês. Então tu traz esse ponto muito bem porque eles têm essa preparação lá, né? Mas por outro lado, para quem está indo e tem, por exemplo, eu que tenho filha, né, penso sempre nessa questão de educação. Então saber que ela vai estudar de repente numa escola pública e vai ter acesso a daqui um pouco fazer o inglês é uma coisa que já nos chama muita atenção, porque aqui no Brasil, felizmente, a gente tem esse déficit muito grande, né? não, e no ranking das escolas públicas de Portugal, elas estão à frente a muitas particulares do Brasil. Olha só. Então você vê, em questão de educação, isso que eu acho incrível para É a muito família incrível, também. muito Porque incrível. se uma pessoa vai e se recoloca no mercado, Uhum. ou tira um visto, qualquer que seja esse visto, a família pode ir junto. E Nossa, isso aqui é muito bom. você pode ir, o seu cônjuge, né, no caso, ele Uhum. pode trabalhar, você pode trabalhar, os seus filhos podem estudar na escola pública de Portugal e vão ter acesso Vai ter ao inglês acesso. e mais uma Uhum. outra língua, porque são duas, além do São português, duas línguas. são duas línguas. Então, assim, é todo um cenário que é realmente muito positivo. E eu falo isso porque realmente eu tenho uma questão que me deixa triste em relação ao Brasil. A gente ama o Brasil, né? Uhum. Maravilhoso, é paradisíaco, tem visuais incríveis, mas tem essa parte da gente não ter a base da pirâmide de Maslow, né? Uhum. Aquela Uhum. segurança, aquelas coisas que para a gente ter uma realização pessoal, a gente Precisaria ter. Uhum. precisaria ter. Então a gente sempre tem aquele sensor aranha, né? Que eu fico falando de olhar para os lados, de arrepiar, de ficar, não, 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 esse lugar não tá legal. É E verdade. lá você não tem isso. Infelizmente. É. Lá você não tem essa preocupação muito forte, né? Não, eu estava até conversando com uma amiga que teve uma situação de sequestro relâmpago, dessas coisas que, infelizmente, chegam Uhum. cada vez mais perto, essas Uhum. notícias de algum amigo, algum conhecido.
e que ela foi para lá e ela fala, minha vida é outra, não importa quantas vezes eu tenho que me reinventar para os meus filhos terem isso aqui para a vida deles. Sim, sim, sim. E Eu você... depois que eu tive, que a minha filha nasceu, eu fiz uma mudança dentro do Brasil mesmo, né, de estado, pensando nisso, assim, a gente começa a priorizar isso, assim, começa a ser uma insegurança tão grande morar numa capital onde a gente escuta o tempo inteiro essas coisas acontecendo e a gente teve ali por 2015, 16, aumentou muito o número, assim, antes a gente parecia que era uma coisa na TV, não acontecia tanto com as pessoas próximas, e aí acontecer com a mãe, com o parente, com o tio, e aquilo foi nos angustiando, então eu fiz essa mudança e ainda agora eu tô me encantando por Portugal, já tô pensando, mas realmente, assim, pra gente que tá responsável por uma vida, tudo tava nervoso, assim, colocar dentro do carro, prender uma cadeirinha, tudo era, Pois como tu disse, assim, essa sensação de que alguém ia chegar por trás e pegar a gente e o que ia acontecer. E que É algo muito poderia ruim, né? acontecer. Sim. Exato. E assim, o que a gente pode ver dentro desse cenário de Portugal é que ele está de portas abertas, realmente, para brasileiros. Sim, sim. Hoje eu digo 95%, mais de 95%. Eu gosto de usar 95% porque tem algumas pessoas com ficha criminal que não está limpa, enfim, são alguns casos muito específicos, não pode. Se você for ver aí, existem tantas formas, tantos tipos de um brasileiro ir, e após esse período conseguir aí a cidadania. Porque a gente pode conseguir a cidadania e ter a possibilidade de residir na Espanha, residir na França, enfim. Sim. Você tem a possibilidade. Ou de voltar para o Brasil, né? Se aqui tiver melhor. Sim. E deixa eu te perguntar, tu chegou a comentar, Thaisa, que tem a questão, assim, para qualquer emprego, existe essa abertura, de certa forma, até uma facilidade, assim, de já chegar e poder trabalhar, assim. Então, digamos que a pessoa não tem o inglês, daqui a pouco vai cursar lá, tem um projeto. Ela consegue ver quanto que é o salário mínimo em Portugal? Ela tem como alugar alguma coisa? Como que tu vê essa perspectiva, assim, da pessoa, olha, Thaisa, eu quero ir, né, vou tentar lá, e lá eu vou me estruturar, ou tu acha que é furada fazer isso, assim, dá a tua visão? Então, a minha visão é a seguinte, você tem que estar preparado. Tá preparado financeiramente para fazer essa mudança. Então, o que acontece? Eu geralmente gosto de fazer isso através de exercícios. O salário mínimo hoje, ele tá 635 euros. Perfeito. Esse é o salário mínimo. Então, usando assim as bases do governo, o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras lá em Portugal, ele indica que você precisa ter o seguinte montante: 100% de um salário mínimo português, que está 635, para o titular do visto ou da cidadania, mais 50% para o cônjuge, mais 30% desse mesmo salário mínimo para cada filho. Então, o ideal é que cada um faça aí o seu cálculo, pegue seu papel e caneta e entenda qual seria o mínimo, e esse é o mínimo para ir. E aí, o que acontece? O CEF, ele indica que você vá com esse valor referente a 12 meses. Então, que você tenha 12 meses desse valor. Esse é o cálculo do governo. Eu, Thaisa, não gosto. Por quê? Porque tem gente que dá nó em pingo d'água, divide apartamento, que fica, mas tem gente que não. Tem famílias, a maioria das famílias geralmente não. Tem que ter o espaço, tem que ter o canto. E hoje uma das grandes dificuldades é o arrendamento, que é aluguel lá em Portugal, que é o aluguel de um apartamento. E esse aluguel, geralmente, pela pessoa estar chegando lá, ser nova, ela não tem um fiador. Então, ela precisa dar rendas antecipadas, ou seja, aluguéis antecipados, que vão funcionar como base de depósito, que vai ficar com o proprietário do imóvel, para poder ficar por lá, porque é uma segurança para ele. E tem gente pedindo entre 6 a 12 dessas rendas. Poxa, então, se você não vai com um valor, pelo menos o mínimo... Não se organiza financeiramente para ir com esse montante, Você não vai com esse montante. Então, o mínimo, ele talvez vá atuar bem numa família que não precise de tanto, que vai morar numa região mais afastada, que não vai morar nos grandes centros. Mas eu te atento ao ponto de que os grandes centros são onde tem mais emprego. Então, se você está procurando, se você está indo para buscar um emprego, o ideal é que você fique pelo menos próximo. E em Portugal é tudo pertinho, tá? Em 2 horas, 3 horas, você está em outra cidade, outra região, de Porto para Lisboa, que são as principais, você aí em 3 horas, 3 horinhas e pouco, dependendo se você vai parando ou não, você tá. Mas então, você precisa entender que esse mínimo, ele funciona para umas pessoas, mas não funciona para outras. Mas a média salarial, que você seria assim, um salário para você viver por lá, talvez você ter, para uma família,
Depende do tamanho da família. Mas para uma pessoa entre 1.000 e 1.500 euros seria um salário legal. Tá. Não quer dizer que você não consiga viver com o mínimo e que você não precise de mais. Isso que eu não gosto. Eu não gosto desse achismo de falar assim, ai, você tá ótimo, depois a pessoa me mata lá na frente, né? Não, eu gostei que tu trouxe valores bem reais. Gostei, tá. E essa questão, assim, de aluguéis é tranquilo ou tem que procurar bastante, tem que dedicar aí também com certo tempo para dedicar e se estruturar, ou tem como alugar antes de ir? Sim, você pode alugar antes de ir. Existem empresas que fazem isso. Legal. Que elas fazem isso para você, imobiliárias, que conseguem ver exatamente essa parte, por ser uma grande dificuldade. Elas fazem todo esse processo. Tem alguns especialistas no mercado, toma cuidado, né? Eu sempre falo, toma cuidado com alguns charlatões. Ótimo. Se vocês precisarem de especialistas, pode me pedir. Bom pegar uma indicação contigo direto. Pega comigo, ou pega de algum amigo, pega de alguém que já fez. Pega de alguém que já fez esse processo, porque a pessoa ela vai conseguir te indicar uma pessoa que realmente trabalha nessa área. Sim, que já tem pessoas que já trabalharam, podem indicar. Que podem indicar, e você pode fazer isso ainda do Brasil, acaba saindo compensando, porque o que você vai pagar num Airbnb, enquanto você ficar procurando um imóvel, fora o estresse e o desgaste, adorei essa hotel, é muito bom, a pessoa ela já consegue para você. Bom. Mas sim, se você quiser, você pode ir entendendo que você vai ter esse custo inicial de busca, porque hoje esse cenário imobiliário está muito aquecido. Muitos brasileiros e estrangeiros estão indo residir em Portugal. Então, isso faz com que a oferta diminua e a demanda pelos imóveis ela aumente. Sim. Então, por conta disso, os preços estão maiores, os inquilinos, que eles chamam de senhorios, inquilinos não, desculpa, os proprietários, que chamam de senhorios, eles estão exigindo mais rendas, porque tem mais pessoas. Então, vamos dizer assim, um imóvel para você conseguir, ele entra e sai muito rápido. Então, o ideal é que você faça a busca, mas sim, é super possível fazer do Brasil e também quando você chega lá, só te atente para o período, que geralmente vai levar aí mais ou menos um mês, essa dica. Ótimo, ótimo. Para a gente ir encerrando, assim, Thaísa, a questão das barreiras culturais, né? A gente sabe que alguns países os brasileiros tendem a encontrar mais dificuldade, né? Pela questão do nosso jeito de ser. E com as pessoas que tu conhece, que tu já conversou e com as suas muitas idas, né? Praticamente toda hora tá em Portugal. O que tu percebe? Assim, os brasileiros sentem muito isso? Não sentem? É mais tranquilo essa questão? Tem alguma identificação de cultura? Sim, existe sim um choque cultural. Como toda grande mudança, até mesmo você que fez uma de cidade, você vê alguma coisa diferente, né? Carioca, em São Paulo, quando a gente compara pessoal. Então, existe. Mas em Portugal acaba sendo muito maior. Por quê? É um país na Europa e eles têm culturalmente um jeito de lidar com as coisas diferentes da gente. Que é o que eu digo, né? Por exemplo, eu preciso dessa caneta aqui. Vou explicar esse motivo cultural. Aí eu que sou brasileira, a gente tem uma mania de se justificar muito grande. E de ser, a gente é tão amigável que a gente se preocupa tanto com o outro e machucar que eu falo assim, então minha caneta falhou. E aí o que aconteceu foi que meu cachorro pegou e foi para lá. Eu até vi se ela estava funcionando, mas ela não estava. E aí eu estava precisando escrever aqui uma matéria. Será que você pode me emprestar a sua caneta? Quer dizer, eu contei tudo o que aconteceu comigo para pedir essa caneta para você entender o meu cenário e por que eu estava precisando dessa caneta. O português, ele é muito direto. Ele é muito direto. Olha, eu estou precisando dessa caneta aqui para poder escrever, tá? Eu vou pegar ela aqui. Posso pegar? Posso anotar? E muitas vezes você pode receber um não, estou usando. Entendeu? Talvez, se eu te pedisse Perfeito, exemplo. todo esse jeito, você jamais ia falar assim, jamais não, mas é mais difícil você falar, a não ser que você esteja usando, é bem capaz de você falar, não, Thaísa, claro, pega, pode utilizar, não tem problema nenhum, me devolve depois. Já o português, não estou utilizando. E aí ele vai pegar a caneta, mas é cultural. Não é que eles são grossos com você, de jeito nenhum, eles não são grosseiros, mas é cultural, eles são mais diretos do que a gente. Então, entender essa barreira, é isso que eu falo do seu tem período de adaptação. Você entender que você vai passar por esse período de adaptação e que daqui a pouco é a sua família que vai falar, nossa, mas você tá direto, hein? Grosso, né? Fala grosso. O brasileiro acha grosso. E que é muito por isso. Então, o maior choque que eles vêm enfrentando é nessa parte de contato cultural mesmo, dessa adaptação dos portugueses serem mais diretos. Mas nada que a gente não entenda com o tempo e que você veja que eles são pessoas incríveis. Todos os portugueses que eu tive contato, por mais diretos que eles fossem, são pessoas excelentes. E depois que você quebra aquela barreira inicial dele, nossa, brasileiro,
melhores amigos. É Que impressionante. bacana. Thaísa, para te procurar, né, os canais aí para conhecer mais o teu projeto, Bora Morar Fora, principalmente o que? Instagram, site, indica aí pro pessoal. Isso, vocês podem encontrar o Bora Morar Fora no Instagram, Tá. @Bora Morar Fora. Ótimo. Pode encontrar também no YouTube, Bora Morar Fora também. Ótimo. Pode me mandar um e-mail, se vocês quiserem, thaisa@boramorarfora.com.br. Tem o site www.bora. A gente está em todas. Não, Bota e é Bora Morar perfeito. Fora, vocês vão eu encontrar. sigo ali, eu fico encantada com as dicas. Diariamente tu tá colocando dicas, assim, realmente fundamentais. Te agradeço muito, né, Thaísa, porque para mim, assim, essa conversa foi como se trouxesse um novo mundo, assim, uma nova possibilidade para quem daqui a um pouco tá repensando, tá querendo fazer uma mudança, assim, de vida, de realmente planejar, assim, tá, mas para onde que eu vou, né? Olha pro mapa ali, opa, tem tanto lugar. Então, assim, fica uma baita alternativa, né? Por todas essas questões que tu foi trazendo durante a conversa, fiquei encantada aí por Portugal. Realmente, um valor, assim, como tu falou várias vezes, os valores, assim, que brasileiro traz, a questão de segurança, por a gente não ter muito aqui no Brasil, então a gente acaba valorizando muito. E fiquei, assim, muito feliz, então fica aí a dica pro pessoal procurar realmente o projeto, se quiser fazer essa mudança, porque o passo a passo e ter alguém auxiliando, né? Tu, em vários momentos falou assim, dá para ir com uma casa alugada? Dá, mas procura uma empresa séria. Então, todas as questões, até para que a gente não seja enganado ou perca dinheiro ou faça algo que daqui a um pouco prejudique todo esse projeto, vai fazer toda a diferença para que a mudança, como tu disse, tenha um padrão de sucesso, né? Existe um padrão para que a gente tenha sucesso na mudança. Então, adorei, obrigada. Um beijo muito grande. Obrigada a você, um beijo para todo mundo e quem quiser pode me procurar lá que eu vou ajudar aí da melhor forma possível. Show de bola.